Olá, oitavo ano! Estamos de volta aqui com mais uma aula de sustentabilidade da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e hoje nós vamos terminar essa aula de fenômenos naturais e impactos ambientais. Quem está comigo hoje fazendo a acessibilidade aos estudantes surdos é a nossa intérprete de Libras, Késia. Seja bem-vinda, Késia, à nossa aula aqui. É com muito prazer que a gente faz essa missão aí de passar o conhecimento, né, na linguagem aí da língua brasileira de sinais. Então, também temos aqui a nossa professora Vanessa, né, nossa professora Vanessa que já está entrando aí no chat para se comunicar com vocês, pessoal. Tudo bem, professora? Tudo bem, meu povo. Tava com saudade de estar aqui, né, acompanhando essa aula, participando dessa aula. Já dei meu bom dia aqui no chat. Estou aguardando a participação de vocês. E vocês já sabem, a gente sempre fala aqui o quanto é importante, né, vocês trazerem aí dúvidas, comentários. E os QR Codes vão aparecer aí na sua telinha. Se caso você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, não perde tempo, gente. Baixa o aplicativo e interage ao vivo aqui com a gente, tá bom? Estou aguardando a participação de todas e todos e vamos embora, bons estudos, que hoje a aula tá massa, viu? Vamos embora, professora Vanessa. Na última aula a gente viu, né, que o professor Gilson estava aqui nos prestigiando também e nós vimos os fenômenos e desastres naturais, né? Então, vimos com ele terremotos, maremotos e seca. Hoje, a professora Vanessa está aqui para a gente comentar outros fenômenos, né? E outras questões aí dentro desse assunto, tá certo? Então, vamos embora. A gente já começa muito quente, viu, gente? Olha só. Erupções vulcânicas. Então, aqueles locais que apresentam vulcões próximos, né? Principalmente vulcões ativos, né? A população meio que já espera que em algum momento pode acontecer aí uma erupção vulcânica, né? E a gente sabe que a lava do vulcão, ela é bastante quente e ela sai devastando tudo. Então, esse fenômeno natural pode causar um desastre natural muito grande, né? Então, a lava é expelida, podendo destruir comunidades, vegetais e animais presentes no entorno, né? No território lá, e também as comunidades de humanos, né? Algumas comunidades ficam ali no pé do vulcão, né, professor? Espalhados aí pelo mundo, né? Onde tem, as pessoas já convivem, meio que convivem ali com o vulcão, como se fosse uma coisa muito natural, né? Porque não é em toda cidade que a gente tem um vulcão ali para admirar e, ao mesmo tempo, para respeitar, né, prof? Porque um vulcão em erupção, hein? Imagina. Exatamente. São fenômenos, né, como o próprio nome já diz, naturais. Exato. Que não tem a interferência humana, né, mas pode, né, afetar o cotidiano das pessoas que estão no entorno. Totalmente, né? Pode mudar, né? Pois é. Completamente, pois é. Exatamente. E aí, no próximo temos o quê? Inundações e enchentes. Aí esse já é uma coisa mais próxima da gente aqui, né? Principalmente aqui em Recife, quando chove bastante. Às vezes não precisa nem chover muito. Mas por quê, gente? Por conta de atividades humanas, né? A gente joga lixo em qualquer lugar. Nossos canais que servem aí como corredores para o rio passar por dentro da nossa cidade, muitas vezes estão cheios de lixo, né? Então é importante que a gente crie essa consciência, tá certo? De não jogar lixo dentro dos canais e nem nas ruas, né? Até porque na parte asfaltada existe toda a questão da drenagem urbana e muitas vezes o lixo que está na rua, quando chove, essa chuva vai arrastando esse lixo ali para as bocas de lobo, né, que a gente chama e tudo mais. Então, a drenagem urbana é super importante para isso, para poder drenar essa água de volta aos canais, tá certo? E elas seguirem aí o curso d'água do rio, né? Mas muitas vezes não é o suficiente, né? Então, inundações e enchentes estão acontecendo cada vez mais, com cada vez mais frequência no mundo inteiro, né? Por conta dessa mudança no clima do nosso globo, né? Então,
as inundações e enchentes são fenômenos da natureza intensificados pela ação humana. Exatamente. Né? Nossas ações aí, olha aí, cada ó, vez mais, né, trazendo alguns problemas que impactam a nossa vida, né? Exatamente. E isso é importante que a gente consiga fazer, né, a nossa parte, né, fazer algumas atitudes que possam não impactar de forma tão prejudicial, né, que a gente vive nessa crise ecológica aí, essa questão que a gente sempre bate na mesma tecla, que são as mudanças climáticas, e a gente faz parte, né, desse problema todo, porque somos nós, seres humanos, que causamos toda essa questão. A gente sabe que tem aí, a gente sempre também fala sobre isso, a questão das indústrias, as grandes corporações, que são as maiores, né, que impactam aí, as maiores problemáticas estão nessas esferas, mas a gente, enquanto cidadão, cidadã, a gente pode fazer nossas pequenas atitudes que podem mudar essa realidade aí que não está muito legal, né? Porque às vezes os estudantes, as famílias, né, os amigos podem pensar assim, mas o que eu posso fazer diante das mudanças climáticas, né? Mas tem muita coisa do cotidiano que a gente pode fazer, inclusive não deixar lixo assim nas ruas, né, em lugares próximos a cursos d'água, para que esse lixo não seja arrastado numa chuva, porque prejudica nós mesmos, né? Exato. A população da cidade. Então, a mobilidade na cidade, quando se chove, já é mais difícil, fica pior ainda, né? Então, joga na tela aí, Cleitinho, por gentileza. Tá vendo aí, ó, sacos de lixo nas ruas, né? O entupimento de bueiros, como eu havia falado, e bloqueando aí a passagem da água. Olha só também um monte de entulho, né? Porque tudo isso, gente, a água vai passando, vai levando pedaço de árvore, vai levando tudo que vê pela frente, né? E acaba deixando essa sujeira espalhada por todo lado, né? Também, logicamente, pedaços de seres vivos, né? Que as plantas são seres vivos. Então, aí a gente vê também muita palha e tudo mais, tá? Mas vemos ali umas garrafinhas, uns plásticos, né? Isopor. A gente vê tudo isso aí, né? Impressionante. Impressionante o quanto a gente vive dentro de um sistema, de uma lógica, né? Uma mentalidade que a gente vive de forma global, que é muito destrutiva, né? Predatória, muito. E que, infelizmente, vai impactar a outras pessoas, não. É a gente mesmo, né? Somos nós, seres humanos, que vamos ser prejudicados na nossa saúde, o ar que a gente respira, né? E tudo impacta, né? O clima, a gente fala tanto aqui dessas ondas de calor, né? Ilhas de calor que a gente convive. Tudo isso faz parte dessas ações antrópicas, né? Dessas ações nossas que vão refletir a médio e longo prazo. Perfeito, prof. E aí nós temos uma perguntinha para você, ó. Ô, prof, né? Como se você estivesse aí pensando na sua casa. Prof, tem como a gente prever a ocorrência de um desastre natural? Olha só, gente, o que a gente pode fazer, né? É estudar os desastres que já aconteceram, né? Por exemplo, esses desabamentos que tem, né, nos morros e tudo mais, por conta desse crescimento populacional, as casas vão sendo construídas, né, nos morros e tudo mais, sem um planejamento. Então, quando a gente estuda os locais onde tem maior propensão, né, de acontecer e tudo mais, a gente consegue bolar um planinho ali, né, de manejar esse tipo de coisa, já pensar, nossa, aqui tem uma grande possibilidade de haver um desastre natural. Então, isso faz parte de quê? De planejamento e estrutura das prefeituras, né, do governo do estado, tá certo? Eu não estou falando só de Pernambuco, não. Eu estou falando de qualquer país aí que precise, né, tomar essas atitudes, tá certo? Então, uma coisa importante é estudar tudo que já foi, o que já aconteceu e também ver quais são as áreas de risco dentro da cidade, né? Porque aí, sabendo quais são as áreas de risco, fazendo esse levantamento, a gente tem como prever, né? Olha, aqui pode acontecer um acidente, né? Então, é tão importante essa parte da ciência, olha só. Os cientistas, né, trazem informações importantes também sobre os eventos que causam os desastres. Então, não só saber
conhecer a sua cidade, né? Quais são os riscos para a população, mas também sobre os eventos naturais que podem acontecer, ainda mais com essas mudanças climáticas todas, né? Nós temos condições de prever aí, né? A gente tem a previsão do tempo, então assim, a gente sabe quando pode ocorrer chuvas fortes e tudo mais, inclusive sabemos que em determinados meses do ano se chove mais, se chove menos, mas a partir do momento que a gente começa a alterar muito a dinâmica do nosso planeta, daqui a pouco a gente não vai nem mais saber quando é que pode chover mais, quais são os meses, né? Inverno, verão. A gente já não tem estações do ano, pelo menos aqui em Recife, tão certinhas, né? A gente não tem primavera, verão, outono, inverno, né? Assim, forte, que a gente perceba que está na primavera, que está no verão, que está, né? Mas com o tempo passando, né? Várias décadas aí e centenas de anos, esse clima pode mudar drasticamente, né? E a gente já está sentindo isso em vários lugares do planeta, né? Onde o tempo já está ficando meio doido. Mas por que que o tempo fica doido? Por conta do clima, da alteração climática, tá certo? A gente falou disso, né, na aula passada. Quem não viu, procura lá, tá? O professor Gilson e eu comentamos sobre diferença entre clima e tempo, que é super importante. E quais são os impactos causados pelos desastres ambientais? Eita, olha só, professora, a gente já está vendo aí, ó, um desastre, né, em alguma cidade do mundo, as pessoas carregando coisas, e vemos a destruição no ambiente, né, que causou no ambiente. Então, veja, muitas pessoas devem conhecer já, né, ter amigos, ter parentes que passaram por esse tipo de situação, né, e terminam que se identificam um pouco com essa questão, infelizmente, né? Mas é isso que acontece. Então, quais são os impactos, né? Impactos desses desastres ambientais, o maior deles, né, com certeza é a perda de vidas humanas, a perda de animais, né? Porque aquela enxurrada vem, aquela enchente vem e a gente não tem muito o que fazer, né? Não consegue fugir disso aí. Então, seus animais de estimação ou animais que você cria, né, para vender, para se autossustentar, né, é bem importante a gente pensar nisso aí, porque uma perda de uma vida a gente não consegue recuperar. Bens materiais, a gente luta todos os dias, né, para conseguir nossas coisas e tudo mais. É uma luta do trabalhador, né, mas perdas de vidas não são recuperadas, né, infelizmente. Também outra coisa, a poluição, né? A gente viu até no slide anterior aí, eu mostrei na água lá, né? Cheio de troço lá jogado. Por quê? Então, quando acontece um fenômeno natural que impacta dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade e causa desastres ambientais, pode trazer também poluição atmosférica, poluição, né, do solo, da água daquele lugar, tá certo? Então, lixo, ó, mineração, por exemplo, lugares que ficam próximos a mineradoras, né? As mineradoras vão guardando aqueles restos, né, resíduos de minérios. Então, se ocorrer chuvas muito fortes e tudo mais, pode ser que aconteça um desastre ambiental ali, né? E aí já vai poluir o quê? O solo. Lixo também, o lixo vai sendo espalhado. Lugares próximos a plantações que utilizam ainda muitos agrotóxicos, né? O que é que pode acontecer? O carreamento dessas substâncias nocivas, tá certo? Então, os agrotóxicos, a gente sabe, né? São utilizados para matar pragas, mas eles também fazem mal aos seres humanos, aos animais, né? Então, é importante que a gente pense em tudo isso, né? Seria até um modo de prevenir, mudar essa cultura que a gente tem de usar na nossa agricultura esse tipo de substância, né? Exatamente. Né, não, o professora? Agrotóxico, a gente sabe o quanto é prejudicial, né? E veio muito aí com essa questão do aumento da produção agrícola, né? Sim. E a gente, em tempos atrás, né, no passado, entendia-se que só dessa forma se conseguia, né, ter uma maior produção ali, né, conseguir plantar mais. Mas hoje, né,
tem vias aí que já mostram, né, alternativas que já mostram que você pode ter uma produção grande, né, e não precisar usar esses fertilizantes aí, né, esses defensivos aí agrícolas que são os agrotóxicos, né? Então, a gente fala aqui da questão da agroecologia, agrofloresta, que tem produções em larga escala e não utilizam, porque também essa questão aí de pragas e tudo mais está vinculada com a monocultura, né? Claro. O nosso solo, a gente sempre fala aqui, nas aulas de ciências também vocês estudam isso, o nosso solo ele precisa de vários nutrientes ali, né? Então ele precisa da diversidade de plantações, né? De sementes que vão ali. Então, se você acaba, né, coloca um só tipo de cultura, né, de cultivo, e ali num processo intenso, né, você acaba impactando aquele solo. Aquele sistema fica fragilizado, né? É Exatamente. necessário que a gente tenha em mente, existem vários tipos de manejo, né, do ambiente para que o sistema fique mais forte. E como a professora Vanessa disse, né, as agroflorestas, né, então todos esses sistemas eles são importantes por isso, porque existem outros tipos de plantas ali e aquelas plantas vão ajudar aquelas outras a não chegar a praga ali, entendeu? Porque cada planta tem um sistema de defesa diferente, algumas têm já naturalmente uma defesa contra determinadas pragas, e isso pode ajudar, né, professora? Exato. E isso é comprovado cientificamente, né? Já há estudos, inclusive, e existem, né, pesquisas dentro dessa perspectiva aí, que uma área que é plantada a monocultura, ali chega a praga e, consequentemente, vai ter que se utilizar o agrotóxico, né? E em outra região que você planta uma diversidade ali de cultivo, de culturas, né? A policultura, você vai conseguir, você não chega a praga ali, né? Você vai ter, além de um alimento de qualidade, né, sem o uso desses fertilizantes químicos aí, você ainda vai estar cuidando, né, tendo um manejo legal para o solo, né? Para o solo, para o ambiente e tudo. E para o ser humano que também trabalha ali, né? Que também o agrotóxico impacta na vida daquela pessoa. E muitas dessas agroflorestas também plantam espécies nativas daquele ambiente. Então, isso é importante. Termina criando um ecossistema equilibrado. Quando o ecossistema é equilibrado, pessoal, ele fica fortificado, tá? Então, não é qualquer praga que vai abalar aquele ambiente, entendeu? E imagina, né? Um lugar que você só tem, por exemplo, que são os campeões aí, milho, soja, né? Que se fala tanto aí da questão da monocultura. Você só vê uma plantação daquela, ou cana de açúcar. E imagina você reflorestar. Né? Veja a qualidade, porque a gente também tem que lembrar que nossa maior riqueza é a natureza, né? Então, se a gente começa a destruir, né? Começa a só pensar na questão econômica, de produção, de lucrar, isso aí vai levar a um caminho que não é muito saudável. E aí, a gente pensar num mundo todo reflorestado, né? Tornar tudo uma floresta. Veja que coisa maravilhosa, né? Isso traz qualidade de vida. Perfeito, até porque para o manejo do solo em si é muito importante essa parte, né? Porque quando você está numa monocultura, o que é que acontece? Monocultura de cana-de-açúcar, como a professora Vanessa falou, a cana-de-açúcar ela vai puxar determinados nutrientes do solo. Isso vai empobrecer, porque é sempre a mesma coisa, né? Aquela planta ela tem, né, uma afinidade melhor com determinado nutriente, entendeu? Isso acontece com as plantas. Então, se você coloca outras espécies ali, então isso vai ser dividido. E outra coisa, né? Não vai precisar colocar fertilizante, utilizar fertilizante que também é poluente, tá certo? Não só os agrotóxicos, como os fertilizantes também poluem bastante. Por quê? Porque vai haver uma dinâmica ali de nutriente, tá certo? É a tal da ciclagem de nutrientes, que é tão importante para o sistema funcionar adequadamente, tá certo? Então, continuando aqui, poluição de ar na água, né, por conta desse carreamento de lixo e tudo mais. Olha só essa foto aí, chega a dar uma dor no coração, né, de ver um lugar tão poluído assim. E outras coisas, né, o desequilíbrio ecológico, né, por conta de queimadas e qualquer outro fenômeno natural que ocorra e prejudique a gente, né, pode causar surtos de doenças,
perda de hábitat, extinção de espécies. Essa questão do surto de doenças é muito importante, porque se aquela cidade ela foi toda destruída, isso também implica na poluição que vai ficar na cidade, e aí com poluição chegam também animais que transmitem doenças, né, como o rato, por exemplo, né, transmite aí a leptospirose, aí vai ter uma infestação maior de baratas, mosquitos e tudo mais. Tudo isso, aquela população com o saneamento básico ali todo prejudicado, né? Então, tudo isso vai causar surtos de doenças. O hospital da cidade provavelmente vai ficar super cheio se ele não foi atingido, né, por aquele desastre natural. E se ele foi, pior ainda, então a população vai ter que evacuar, é muito problema que causa um desastre natural, tá certo? E aí, passa aí por gentileza, Jonas. Isso, querido, obrigada. Além de tudo isso, nós temos o quê? Uma crise social que se cria ali na cidade, né? Desemprego, falta de alimentos, né? Migração de pessoas, como eu falei, né? Muitas pessoas precisam evacuar das suas cidades, né? Onde já trabalham e tudo mais por conta desses desastres. A gente vê muito isso nos Estados Unidos, né? Quando furacões atingem, né, determinadas cidades. Então, a gente vê essa questão da migração acontecendo, né? A falta de alimento porque não chega naquele lugar, né? Também não tem nem condições de permanecer no lugar porque o lugar foi devastado, né? Pode passar, Jonas. Obrigada. A crise com a água potável, né? Acabei de falar sobre saneamento. Agora tá tudo certo, Jonas. Obrigada. A crise com saneamento básico, né? Porque está tudo poluído, então até água potável não chega mais, né? Nem em casa várias pessoas já não tem mais, né? Por conta do desastre, né, professora? Exatamente. E muito dos movimentos ambientalistas, né? Os ambientalistas, eles são motivados justamente por essa questão de que a gente não tem como desassociar, já que a gente está falando dessa perspectiva social, né? A gente não consegue chegar promover uma sustentabilidade, né, ambiental, tudo, se a gente não reconhece a questão da desigualdade social, né? Porque quem vai ser mais atingido realmente são essas pessoas que ficam mais vulneráveis. Então, quando a gente está falando aí de desigualdade social, que a gente está falando da perspectiva social, a gente também, né, precisa enxergar esse lado, né, socioeconômico, porque se a gente não dá acesso a direitos básicos para que a pessoa tenha uma vida digna, né, um bem-estar social, a gente não consegue avançar na sustentabilidade. Então, muitos dos ambientalistas se motivam, né, a pesquisar, a trabalhar em cima disso, a se mobilizar, porque a gente precisa reconhecer. E será que a gente realmente está tendo entendimento que a gente e a natureza somos interdependentes, né? Se a gente tem essa conexão, né? Somos natureza. Então, é importante que a gente sempre traga e reflita sobre essa questão, né? Porque é essencial a gente pensar na perspectiva social, porque o que impacta mesmo é a sociedade. Exatamente. Então, é um ponto bem importante que a gente precisa estar atento. Então, a questão do abastecimento de água, né? Saneamento básico, desemprego, falta de moradia, de habitação, tudo isso vai impactar principalmente a essas pessoas que estão em áreas mais vulneráveis, enchentes, enfim, tudo isso, quem sofre mais é a camada mais pobre da população, é verdade, infelizmente. Infelizmente. Então, crise na produção de energia também, né? Como é que chega energia, gente? Como é que produz energia numa cidade que foi devastada, né? Num local onde ocorreu um desastre natural? Não tem como, né? E aí se liga, olha só, impacto ambiental por definição é qualquer alteração significativa no meio ambiente, sendo ela provocada pela ação humana ou fenômenos naturais. Então é tudo isso que a gente está falando, né? Isso aí resume tudo que a gente falou nessas últimas aulas. Impactos ambientais afetam o planeta de várias formas, podem ser locais, regionais, globais, mas os locais, ó, poluição urbana do ar, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente sente já a todo momento, né? Quem mora em cidade já sabe, né? Então, a poluição atmosférica em São Paulo mesmo, por exemplo, que é uma atmosfera ali um pouco mais densa, né? Por conta dos poluentes que estão na
na atmosfera e isso causa bastante, com frequência, problemas respiratórios na população, né? Muitas crianças, né, jovens, adultos, idosos, então afeta a toda a população, desde os mais novinhos até os mais velhos, tá? Não tem idade para isso não, tá certo? O que podemos fazer para prever e amenizar os efeitos desses desastres? Será que a tecnologia pode nos ajudar? Como é que é, né? Então, ó, o uso de geotecnologias e de instrumentos para monitoramento de áreas de risco podem prevenir alguns desastres ambientais. A gente até falou disso, né? De fazer um levantamento, monitorar e tudo mais. E a importância do planejamento urbano efetivo, não só das cidades, mas em áreas rurais também, a médio e longo prazo. Então, tem que ser uma coisa de planejar, gente. É planejar, saber quais são as áreas de risco para poder se prevenir, né, contra tudo isso. Olha só mais uma foto aí de desastre natural no Brasil, né? Estamos chegando no fim da nossa aula, viu, prof? Um instante passou, viu? Não foi? Foi, rapidinho. Rapidinho. Esse assunto é tão importante, né? Exato. Frisar essas coisas, é porque esse assunto fala sobre fenômenos naturais, mas envolve também essa parte dos desastres que estamos bem ali, né? Dentro das cidades e correndo esse risco por conta das ações, das nossas ações do cotidiano, né, prof? Exatamente, assunto importante, assunto que é sempre bom estar frisando, levantando, né? Para que a gente possa refletir, pensar, levar isso adiante, né? Verdade. Na sua escola, aí com seus professores, seus colegas, dentro da sua comunidade, para que a gente possa encontrar a melhor solução possível, porque a natureza é muito importante, né? Nossa maior riqueza. Beijo grande e até a próxima aula. Verdade, professora. Então, reflitam sobre essas questões, converse com o seu professor da sua escola de origem. A gente também está aqui aguardando, né, a sua comunicação. A gente vai ficar muito feliz com isso, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.